Júpiter é o maior e mais massivo de todos os planetas do Sistema Solar e o mais misterioso. Com imensas nuvens e uma atmosfera turbulenta de gigantescas tempestades girando em seu redor, o gigante de gás é tão grande que cerca de 1.300 terras caberiam dentro dele. Mas em maior parte, esse gigante é um verdadeiro mistério, principalmente o que está em seu interior. Há muito tempo, os pesquisadores se perguntam: o que está dentro de Júpiter? Pelo uso de telescópios maravilhosos como o Galileu, que foi desativado, e o mais recentemente lançado Juno, os cientistas puderam aprender muito sobre o gigante gasoso e ter alguma ideia da paisagem acidentada que se esconde muito abaixo da superfície. Seja bem-vindo ao canal Mistérios do Universo, e hoje iremos entender melhor sobre o que há dentro de Júpiter. Na história, apenas 9 naves espaciais estiveram ao redor do gigante gasoso. Apenas 2 delas se estabeleceram em sua órbita. Isso foi o suficiente. Porém, para que pudéssemos descobrir os seus segredos, em agosto de 2011, a NASA lançou a sonda Juno, a primeira a estudar o planeta dentro de tempestades de gás. No entanto, a sonda demorou a pousar. A espaçonave levou quase 5 anos para atingir Júpiter em 4 de julho de 2016. Após a chegada, a espaçonave imediatamente entrou em órbita perto do polo norte de Júpiter e completou quase 35 órbitas completas. Com isso, a sonda captou várias imagens muito interessantes relacionadas à atmosfera, dando essa bela visão de uma Terra gasosa e, de outro modo, severamente inabitável para o corpo humano. Júpiter possui 4 camadas de atmosfera, que são estratificadas com base na temperatura e pressão crescentes. Mas o seu interior, que é o foco deste vídeo, também é estratificado em termos de atmosfera, separados entre manto e núcleo. À medida que entramos em nossa missão, vem a primeira camada, a atmosfera de Júpiter. Ela é composta por essas grandes nuvens frias de amônia e água. Essas nuvens estão sob uma atmosfera muito translúcida de hidrogênio e hélio. É basicamente a razão número 1 pela qual não podemos ver o que realmente é o interior de Júpiter. Mas a sonda Juno estava mais do que pronta. Ela foi equipada com tecnologia muito avançada, capaz de gravar qualquer coisa que esteja acontecendo lá embaixo. Mas nessa superfície há uma coisa muito proeminente que caracteriza Júpiter: a grande mancha vermelha. Ela é uma grande tempestade que mede cerca de 16.000 quilômetros de largura, aproximadamente do tamanho da Terra. Os ventos que ela cria são de 430 quilômetros por hora. Nada tão forte acontece aqui na Terra. Nessa camada, você seria capaz de ver a luz do Sol, mas você realmente não sentiria a luz do Sol, porque as temperaturas nessas nuvens são de menos 150 graus Celsius. A camada de nuvens de amônia tem 50 quilômetros de espessura. Realmente precisamos ir muito fundo. Quanto mais fundo você for em Júpiter, estará caindo a uma taxa de 2 vezes mais rápido do que se você estivesse caindo na Terra. Tudo graças à grande gravidade do planeta. A temperatura e a pressão aumentam à medida que você desce. Chegaria um ponto em que você estaria pelas camadas mais profundas das nuvens de amônia. E aqui, a luz do Sol teria um brilho gradual, e olhando para cima, seria como um dia nebuloso normal na Terra. A 150 quilômetros sob as nuvens de amônia, as nuvens seriam muito mais densas. Elas são nuvens marrons, compostas de hidrosulfureto de amônio e sulfeto de amônio. A temperatura começaria a subir devido à pressão crescente que seria sentida. 150 quilômetros sob a superfície foi a profundidade mais profunda a que a exploração já foi no gigante gasoso. Em 1995,
A sonda Galileu da NASA mergulhou tão fundo até que foi destruída pela pressão literalmente esmagadora da atmosfera de Júpiter. Quanto mais descemos na estrutura, mais escura ela se torna. Mas em uma profundidade um pouco maior, relâmpagos de brilho branco emergem brevemente. Agora são as nuvens de gelo que produzem trovões tremendos. Aqui faria 20 graus Celsius, muito mais agradável, mas a pressão seria 10 vezes a da atmosfera terrestre. Isso seria suficiente para te matar em questão de segundos. 3.000 quilômetros mais abaixo e você estaria no ponto mais profundo da atmosfera e a temperatura teria atingido 200 graus Celsius. E quantos segundos se passaram desde que pousamos em Júpiter? Bem, teria sido 12 horas agora, porque esse seria o tempo que teria demorado para cair pela atmosfera. Depois de cair 3.000 quilômetros da parte superior da atmosfera até a parte inferior da mesma, você teria atingido a próxima camada de Júpiter. Mas é uma camada muito estranha. Aqui, o gás hidrogênio está tão compacto que se tornou como um tipo de metal líquido, chamado metal líquido de hidrogênio. Essa região é o manto de Júpiter, que se estende a uma profundidade de 40.000 quilômetros. Agora, ao descer, a temperatura só vai aumentar daqui em diante, até o ponto de ser tão quente quanto a superfície do Sol. Mas, como se não bastasse, você também estará sujeito a uma pressão equivalente a 2 milhões de vezes a pressão da atmosfera da Terra. A maior parte desse hidrogênio metálico líquido compõe o Oceano Global de Júpiter, o maior oceano do Sistema Solar. É de fato essa substância que forma o campo magnético forte de Júpiter. Você simplesmente continuaria afundando neste oceano de fogo brilhante por meses até chegar ao centro de Júpiter. Meses de queda nos vales da escuridão. Você, eventualmente, alcançaria o fundo. O núcleo de Júpiter, quem sabe, pode ser uma coisa sólida. Alguns cientistas suspeitam que sim. A sonda Juno, pelo menos ao estudar de perto as muitas camadas que compõem Júpiter, descobriu que o chamado núcleo é uma coisa indefinida que está sepultada no hidrogênio metálico que se tornou um líquido. E não, você certamente não poderia viver aqui. Talvez fosse bom apenas manter os olhos nesse gigante gasoso de longe.